E nós abrimos a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11. Que o Senhor fale com as crianças lá, naquela sala, como desejo, oro, peço, como acabamos de cantar, que o Senhor fale aqui também, nesta sala, por meio desta porção da sua Escritura e de outras referências, outros versículos, outras partes que nós vamos ter a oportunidade de ler. Vamos começar então por ler no versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E esta é a razão de ser da igreja. Imitar Cristo, ser como Cristo. Até que a imagem de Cristo seja formada em nós, em cada um de nós. Então isto resume bem o que é o cristianismo, o que é a igreja, o que é a fé cristã, a fé bíblica, é ser como Cristo. Versículo 2. De facto eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda a mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rapa o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ontem nós tivemos um tempo muito, muito especial mesmo. Já lembramos disso há pouco. Mas aqui com o irmão Gavin Peterson, este missionário, que veio com a sua esposa e pode servir-nos aqui. E lemos algumas coisas importantes. Ele trouxe algumas coisas importantes da história da igreja. E uma das frases que este irmão usou ontem, que ele leu ontem para nós, foi precisamente esta. A história, incluindo toda a história do Velho Testamento, mostra que todas as doutrinas bíblicas sofrem perdas e confusões com o passar dos anos e das gerações e constantemente necessitam de restaurações e clarificações. Esta é uma das doutrinas, este é um dos casos. Este texto que acabamos de ler e esta tradição que Paulo refere aqui no versículo 2 que acabamos de ler, esta é uma daquelas doutrinas bíblicas, uma daquelas tradições, uma daquelas coisas que sofreu perdas ao longo destes últimos anos e tem sofrido confusão ao passar das gerações. Uma outra frase que este irmão mencionou de um professor do Seminário Teológico de Dallas, um seminário que influenciou muito o Seminário da Palavra da Vida, temos vários professores, eu tive vários professores,
com contacto com o Seminário Teológico de Dallas, um deles o Carlos Osvaldo, que eu tenho mencionado muitas vezes aqui, mas também o David Merck e outros. E um dos professores desse seminário, ele disse assim: em todas as gerações precisamos de uma purificação esclarecida das nossas tradições. Por que fazemos o que fazemos? Por que nós não devemos fazer o que outras pessoas começaram a fazer, mas isso não se deve fazer? Então, esclarecer tradições, trazer uma luz. E é com este propósito, por sermos questionados, por termos sido confrontados, não é, com esta questão que alguém nos trouxe há alguns anos atrás, ou alguns meses atrás. Por que vocês não usam esta tradição? Por que não praticam esta tradição? Por que as irmãs nas vossas reuniões para a adoração do Senhor não usam a cobertura na cabeça? Alguém fez-me esta pergunta, fez-nos esta pergunta. E recentemente, portanto há alguns dias atrás, fizeram-nos a pergunta: por que as irmãs... É verdade que as irmãs usam a cobertura na cabeça? Então, é uma tradição que está a ser questionada. E há confusão, há uma necessidade de clarificação, de um esclarecimento. E nós vamos então ler alguns versículos bíblicos que eu espero que traga luz a este assunto. Eu desejo que traga luz a nós aqui reunidos como Igreja do Senhor Jesus Cristo, que invoca o nome do nosso Senhor. É essa expressão que Paulo usa logo no começo desta carta. E este é um princípio importante. Este versículo 2 do primeiro capítulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Paulo dirige estas palavras à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Mas ele acrescenta, não é só para os que estão em Corinto, é com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É o mesmo Senhor, é o Senhor de todos. E em qualquer lugar onde o Senhor Jesus seja invocado, este ensino apostólico, ele deve ser considerado, ele deve ser ouvido atentamente e deve ser respeitado, considerado, procurar entender o que é que isto significa. Portanto, esta carta que Paulo escreveu aos Coríntios, nós acreditamos que também é dirigida a nós, porque nós também invocamos o Senhor Jesus Cristo. Portanto, os ensinos, os princípios, os preceitos, os mandamentos dirigidos àquela igreja são dirigidos também a nós, pois nós somos Igreja de Deus. Ainda não uma igreja totalmente amadurecida, estabelecida numa região geográfica como nós gostaríamos que fosse aqui nesta região da Grande Lisboa. Sabemos que ainda precisamos de crescer muito, especialmente em liderança, em estrutura financeira, que nós não temos. Mas nós somos igreja, no sentido em que há um conjunto de pessoas aqui que foram regeneradas, foram santificadas em Cristo, foram justificadas e estão a ser transformadas à imagem de Cristo. Nós somos santificados em Cristo Jesus, nós somos igreja, nós fomos chamados para ser santos e neste lugar aqui nós invocamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso esta carta também é dirigida a nós, assim como todas as cartas do Novo Testamento são dirigidas a nós. E o Velho Testamento também foi escrito por nossa causa, para nosso ensino. Nós também dependemos daquilo que foi escrito para os judeus, mas nós precisamos conhecer o que Deus disse aos judeus para conhecermos o Deus dos judeus, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus dos apóstolos, é o Deus de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. Então esta carta foi escrita com o propósito de expressar a importância do desenvolvimento de um comportamento maduro dentro da igreja. Nós não somos uma igreja perfeita. Eu sei que nós nunca seremos uma igreja perfeita, porque todos nós somos imperfeitos. E vamos estar sempre a receber pessoas como nós, imperfeitas. Mas o nosso alvo é sermos uma igreja madura para que quando chegarem os imaturos, porque eles vão chegar, são novos na fé. Vão chegar pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e que vão perceber que aqui há uma igreja reunida e vão querer chegar aqui porque o Espírito Santo está a agir na vida deles, está a despertá-los, está a dar-lhes
entendimento das coisas espirituais e eles vão querer crescer na fé, mas vão ficar aqui com imaturidade, como bebés em Cristo, como pessoas, como crianças em Cristo. E nós, sendo uma igreja madura, vamos ter alimento para lhes dar. Então é preciso desenvolver um comportamento maduro. Os crentes que estão aqui há mais tempo, que ouvem e leem a palavra de Deus há mais tempo, precisam ser maduros. E estas cartas foram escritas para amadurecer a igreja, para amadurecer os crentes. E nós precisamos ler a Bíblia para amadurecer. A verdadeira maturidade espiritual na vida de uma igreja desenvolve relacionamentos de amor sob o poder libertador e a graça unificadora de Cristo. Havia muitos conflitos em Corinto e há muitos conflitos aqui em Lisboa também. Há conflitos na nossa casa, na minha casa. Há conflitos nas vossas casas. E esses conflitos precisam ser tratados, precisam ser resolvidos, precisam ser transformados, precisam ser tratados, portanto, à luz da graça do Senhor Jesus, da graça unificadora de Cristo. Precisamos amadurecer, aprendendo a lidar com estes conflitos à luz dos princípios bíblicos. Estamos a aprender com Lu Priolo, com Bob Jones, com Paul Tripp, mais um Conflitos Anuais Escolhas do Pacificador, é Ken Sande. São autores dos livros que nós estamos a ler, cristãos com experiência ministerial, e nós estamos a aprender a lidar com conflitos, mas todos eles baseados no Evangelho. Estes conselhos, estes princípios, baseados na graça de Cristo, baseados no amor de Deus. E Coríntios, esta carta está baseada em Cristo, na obra de Cristo, que é resumido, o Evangelho é resumido no capítulo 15, nos primeiros versículos. Mas é o Evangelho, é a graça unificadora de Cristo que nos pode ajudar a desenvolver estes relacionamentos de amor entre irmãos de sangue. Entre irmãos de fé não é tão difícil. É difícil se estiverem muito tempo juntos. Agora, os irmãos de sangue, pais e filhos, maridos, esposas, precisamos muito de maturidade. Maturidade cristã, maturidade espiritual. Esta carta é um manual de conduta prática, tanto para a igreja como para cada crente, para o indivíduo. É preciso ler esta carta com essa perspectiva. Eu vou aprender, eu vou ler para aprender a lidar com as dificuldades da vida, como igreja, como cristão, como indivíduo. Eu gostaria de agora citar de novo o irmão Gabi, porque ele trouxe algumas frases relacionadas com a simbologia cristã, com os símbolos cristãos. Estes símbolos que nós usamos, estas tradições que a Igreja de Jesus tem na Terra. E qual é a influência da cultura no cristianismo bíblico? Ele fez esta pergunta ontem no nosso programa bíblico, aqui no nosso tempo de estudo. E ele trouxe esta frase. Ele disse assim: Deus escolheu algumas práticas culturais pré-existentes ao cristianismo, ou seja, coisas que já se faziam, práticas que já se tinham antes mesmo da igreja ser estabelecida por Jesus na Terra. Então, algumas práticas culturais que Deus escolheu usar para serem utilizadas e praticadas na igreja cristã em todas as culturas durante todos os séculos até Cristo voltar. Portanto, a história conta-nos que o batismo já era praticado em algumas religiões e seitas pré-cristãs. A questão de mergulhar alguém na água, o batismo, porque a palavra batismo significa mergulho, literalmente, a palavra grega, baptizo, o verbo é mergulhar. Então, isto já existia em movimentos religiosos longe de Cristo, longe da Bíblia, longe até do judaísmo, que usavam esta prática do mergulho. Isto acontecia antes mesmo da igreja. Contudo, este tinha significados diferentes do batismo de arrependimento de João Batista ou do batismo de identificação com Cristo praticado pela igreja. Então, o batismo praticado pela igreja é um batismo de identificação com Cristo, com o que Cristo fez, com a pessoa de Cristo. É isso que o cristão quer dizer quando ele pede para ser batizado. Quando ele pede o batismo, ele diz: eu identifico-me com Cristo, com a obra de Cristo, com o que Ele fez por mim.
Então, agora o batismo cristão é um dos mais fortes símbolos didáticos que a Igreja de Cristo tem nos nossos dias, mas era uma prática pré-cristã, extra-bíblica, inclusive, antes do Novo Testamento estar escrito, já havia esta prática. O batismo aparece citado aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 4, nós lemos assim, em 1 Coríntios 10. E que são estes capítulos, capítulo 10, 11 e 12 e até o 14, que trata do culto, da adoração, da reunião da igreja para adorar o Senhor Jesus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então há aqui uma relação do batismo com o comer e o beber, com a questão da ceia do Senhor. E é algo muito simbólico, algo muito memorial, mas há aqui uma relação entre o batismo e o comer e o beber. Depois no capítulo 12, versículo 13, uma outra linguagem diz assim, Paulo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. De novo, ser batizado num corpo, batizado num Espírito e beber de um só Espírito. Esta linguagem aqui combinada. Mas o melhor texto está naquela carta que nós estamos a expor, estamos a estudar mais pormenorizadamente. Romanos, nós já passamos por este texto. Eu lembro que nós tivemos a oportunidade em duas ocasiões, passar por todo o capítulo 6, e uma delas foi naquela reunião para os batismos, em que nós estivemos no Parque Discovery, e nós tivemos a oportunidade de ler com atenção este capítulo. O capítulo 6 trata especificamente da questão do batismo, da simbologia do batismo, o que significa o batismo. Versículos 3 e 4 resumem bem essa ideia. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Esta é a ideia do batismo. Simbolizar esta ideia de morrer, de ser sepultado para o pecado e de ressuscitar em Cristo para uma nova vida com Cristo. E mais uma ideia, mais um símbolo, mais um memorial, mais uma simbologia cristã aqui retratada também nestes capítulos de 1 Coríntios, uma referência a uma refeição comunitária. Mas as refeições comunitárias também eram praticadas noutras religiões, mas tinham significados diferentes da ceia do Senhor. Agora, a ceia do Senhor é o evento mais precioso e o momento mais poderoso de ensino que a Igreja possui. Isto foi citado ontem pelo irmão Gavin. E nós temos percebido isso, porque nós temos praticado isto com regularidade. Percebemos que o Evangelho é lembrado sempre que nós comemos o pão, bebemos o cálice. É uma refeição muito simples, muito singela, mas plena de significado e muito poderosa na sua mensagem. Porque esta mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que confia, que acredita nesta mensagem, que acredita em Jesus. Que tem, portanto, por causa desta mensagem, tem vida eterna, vida que não acaba. O que é que pode existir de mais importante do que vida eterna? Existe alguma coisa mais importante na experiência humana do que ter vida eterna com Deus? Ter vida para sempre com o Criador de todas as coisas, a fonte de todo o bem, de todo o prazer genuíno, de todo o prazer duradouro? Há alguma coisa mais bem-sucedida? Há alguma coisa melhor do que ter vida eterna? Não existe. Esta é uma pergunta retórica. A resposta já está incluída. Não existe nada melhor. O melhor é mesmo ter vida eterna. E a mensagem que dá a vida eterna
é a mensagem do Evangelho. É crer e confiar nesta mensagem. É por isso que a ceia do Senhor, lembrar da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez na cruz, é o momento mais precioso e mais poderoso de ensino que a Igreja possui. Isto está no versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, 23 refere-se ao pão e Jesus disse, ensinou os apóstolos e Paulo repetiu com a autoridade apostólica, dizendo, façam isto, comendo o pão, porque o pão é o meu corpo, disse o Senhor Jesus, que é dado por vós. E o cálice é a nova aliança no meu sangue. Então esta é a simbologia, esta é a referência que o pão e o vinho, o cálice, fazem no momento da refeição comunitária, nessa refeição, nesse memorial. Ontem também lemos esta frase. O ato de cobrir ou descobrir a cabeça em certos momentos significativos também aparece nas culturas antigas, com vários significados diferentes. Mas agora é um símbolo muito forte e cheio de ensino e significado para a Igreja. Portanto, esta é uma prática que gentios, não cristãos, não judeus também tinham. Cobrir ou descobrir a cabeça em momentos significativos, em momentos de expressão de fé, momentos de culto. Havia e ainda há esta prática extra-bíblica ou extra-cristã, pré-cristã, existiu, ainda existe em alguns lugares. Mas agora é um símbolo muito forte e cheio de ensino e significado para a Igreja. E nós estamos a aprender a adorar o nosso Deus utilizando os símbolos espirituais neotestamentários, o batismo, o pão, o vinho e a cobertura na cabeça. Nós estamos a aprender com este capítulo, que é o único capítulo da Bíblia que trata deste assunto. É o único capítulo do Novo Testamento que trata deste assunto. Não temos outro. Só temos estes versículos. Agora, é verdade que temos outros versículos que nos poderão ajudar a entender estes que acabamos de ler. E é isso que eu gostaria que nós fizéssemos. Lembrando que Paulo ele fala de tradições. Reter as tradições que ele entregou à igreja. Ele entregou à igreja de Corinto, como entregou a outras igrejas, tradições cristãs, bíblicas, tradições baseadas nesta nova aliança, no Novo Testamento. Então, uma das tradições é o batismo. E ainda há pouco tempo eu referi que há irmãos em Portugal, cristãos, neotestamentários, conservadores na doutrina, amam o Senhor Jesus, amam estudar a palavra de Deus, mas não praticam o batismo. Eu já partilhei, há irmãos cristãos em Portugal que não praticam este memorial. Também há pessoas que praticam a ceia do Senhor uma vez por ano, ou só em eventos muito especiais, não têm uma regularidade. Há, inclusivamente, cristãos que deixaram de comer o pão e beber o cálice. Reúnem-se com música e com vídeos e palestras motivacionais, mas já não há mais essa utilização do pão e do cálice. E nós também sabemos que há muitas igrejas, a maioria das igrejas, que deixou esta prática neotestamentária de cobrir a cabeça, de usar uma cobertura na cabeça. E há uma pergunta muito provocadora, perturbadora, pelo menos para mim, feita pelo irmão Sproul, R.C. Sproul, um dos teólogos mais, um dos estudiosos da Bíblia, um dos eruditos da Bíblia mais respeitados no nosso meio, de pessoas que gostam de estudar a Bíblia. E este irmão fez esta afirmação. O uso de estas perguntas. O uso de uma cobertura na cabeça durante a adoração foi a prática universal de mulheres cristãs até ao século XX. O que aconteceu? De repente,
Encontramos alguma verdade bíblica para a qual os santos por milhares de anos eram cegos? Ou as nossas visões bíblicas sobre as mulheres foram gradualmente corroídas pelo movimento feminista moderno que se infiltrou na igreja? Quando um novo crente é batizado, isto simboliza a sua morte para a sua antiga vida e a nova vida em Cristo. Quando uma mulher ora com a cabeça coberta e um homem ora com a cabeça descoberta, isto também simboliza algo maior. E eu tenho conversado, tenho ligado propositadamente para alguns irmãos, pastores, líderes de igrejas próximas a nós, igrejas com as quais nós temos comunhão, que eu respeito muito. Eu sei que os irmãos que conhecem, alguns de vocês também conhecem essas igrejas, esses irmãos também respeitam, mas que não praticam esta tradição, não praticam este uso da cobertura na cabeça nas reuniões para adoração. E nestas conversas que eu tenho tido recentemente com estes irmãos, o foco que eles trazem sempre para a resposta e para a conversa é o coração, é a atitude. O mais importante é o coração da pessoa. É a atitude com que ela está na adoração. É o que ela realmente está a viver interiormente. É a verdade lá dentro. Não é tanto a aparência externa. Não é como se apresenta com sinais exteriores. Mas o foco é o coração. E eu tenho que concordar totalmente com estes irmãos. É isso mesmo. É isso que importa. O que importa é o coração. É a atitude. Aquilo que Deus procura, aquilo que o Pai procura, são adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não adianta vir vestido de uma forma modesta. Não adianta vir com um véu. Não adianta vir com sinais de submissão ao marido ou a Cristo, apenas exteriores, se não existe uma atitude interior no coração de submissão a Cristo e às autoridades que Deus colocou na nossa vida. Não adianta nada ter sinais exteriores de piedade, alargar, como os judeus faziam, que Jesus criticou, alargar as franjas, vir com filactérios na testa, com marcas exteriores de religiosidade, quando o coração está longe de um culto de adoração genuíno, verdadeiro a Deus. Então, eu tenho que concordar com esses irmãos. É isso que é mais importante nesta questão. Mas esta pergunta tem-me perturbado, que este irmão fez. E por isso, ao ler este texto e ler artigos de outros irmãos, e ao ler livros e comentários acerca destes versículos, pelo menos 4 razões existem para a cobertura na cabeça, da parte das mulheres, e para que os homens adorem o Senhor com a cabeça descoberta. Eu queria partilhar esse resumo dessas razões que estão aqui nestes versículos. Primeira é a ordem da criação. Por que a cobertura na cabeça? Primeira razão, a ordem da criação. Segunda, os anjos. Terceira, a natureza. E a quarta razão, a prática da igreja. Então, olhando para a primeira razão, a ordem da criação. A coisa mais surpreendente aqui, diz o irmão Sproul, é que Paulo apela à criação e não a Corinto. Quando ele fala deste assunto, ele leva para o Jardim do Éden, leva para a criação do homem e da mulher. Se algo transcende o costume local, são as coisas que estão enraizadas e ordenadas na criação. É por isso que eu estou, diz o irmão Sproul, estou com muito medo de me perder nesta passagem. 1 Coríntios 11:3, nós lemos assim: quero que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Portanto, a primeira razão para a cobertura na cabeça é por causa da ordem estabelecida na criação. O alicerce no qual o apóstolo Paulo fala é o seguinte: quero que saibais, eu quero que vocês entendam isto. Este não é um argumento cultural, mas é um argumento que transcende a cultura, está acima da cultura, é um argumento teológico e relacionado com a criação, tal como é a liderança eterna e imutável do Pai. O Pai é o líder
pai é o cabeça. O pai é aquele que governa. Está baseado, portanto, na autoridade do pai, está baseado na criação do pai, não na cultura. Versículos 7 a 10, 1 Coríntios 11, 7 a 10, lemos assim de novo. Na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal da autoridade. Esta questão dos anjos vemos mais à frente, mas aqui há dois símbolos nestes versículos. O homem simboliza a autoridade de Cristo, tendo a cabeça descoberta, tirando a cobertura da cabeça. Não entrando na reunião para adorar o Senhor com um chapéu, com um boné, com alguma coisa que cubra, um capuz. Evitar trazer, portanto, o homem, ele representa esta simbologia tendo a cabeça descoberta. O segundo símbolo, a mulher com a cabeça coberta. Alguma coisa que tape o seu cabelo, que tape a sua cabeça. O homem é o cabeça da mulher, as mulheres submetem-se à apropriada autoridade masculina nas suas vidas como cabeça. Portanto, a mulher tem duas cabeças. Tem o marido, quando casada, mas se não for casada, tem Cristo como cabeça. Ele é o cabeça. O homem foi criado diretamente por Deus e do pó, e é a glória de Deus. A mulher foi criada por Deus a partir da costela do homem e é a glória do homem. O homem não foi criado por causa da mulher e a mulher foi criada por causa do homem. Então, a ordem da criação é um argumento que Paulo usa para esta tradição, para a prática desta tradição. Segunda razão, então, por causa dos anjos. Por que a cobertura na cabeça? Por causa dos anjos. Versículo 10. Deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. A demonstração de Paulo para as mulheres usarem uma cobertura na cabeça por causa dos anjos elimina qualquer dúvida de que este ensinamento é universal e atemporal. É fora do tempo. Os anjos estão fora do tempo. Eles vivem de uma forma atemporal. Eles não estão limitados ao tempo, embora interajam com o tempo. Isto foi o irmão Yohanan. Não conheço pessoalmente, nunca ouvi mais nada sobre ele, mas foi citado neste contexto. Em Efésios 3 e em algumas outras passagens, nós podemos tentar entender um pouco desta questão da presença dos anjos ou do que isto representa para os anjos. Vamos ler em Efésios capítulo 3, versículo 10, este versículo que diz que a multiforme sabedoria de Deus pela Igreja, ela torna-se conhecida. De quem? Torna-se conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Através da Igreja, a sabedoria de Deus, ela torna-se conhecida dos anjos. Os anjos, olhando para a Igreja, conhecem mais da sabedoria de Deus. É isso que este versículo está a dizer. Efésios 3:10. Os anjos observam a Igreja. Ao observar a Igreja, têm contacto, têm uma possibilidade de conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Outro texto importante acerca deste assunto, do que os anjos contemplam, do que eles veem. 1 de Pedro 1:12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, os pregaram o Evangelho. Uma referência aos profetas, uma referência aos pregadores, evangelistas. Mas é interessante a frase que vem a seguir. O Evangelho foi pregado por essas pessoas, esses enviados de Deus, enviados pelo Espírito Santo. Mas é interessante que os anjos, eles anelam. Eles têm um profundo desejo de entender, de perscrutar. Eles desejam atentar, em outra versão, a versão corrigida fiel, diz, para as coisas que os anjos desejam bem atentar. Eles querem prestar atenção nessas coisas que Deus revelou aos homens.
É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar, diz a Nova Versão Transformadora. É um anseio dos anjos poder ver, observar o que Deus tem feito com os homens, pelos homens, a relação que Deus tem com a humanidade. Então é um anseio dos anjos poderem observar estas coisas acontecerem entre Deus e os homens. Outro versículo importante acerca desta relação de Deus, desta intermediação dos anjos, Deus e as pessoas. Capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Então, dito em outras palavras, quando um pequenino é ofendido, uma criança, um pequeno é ofendido, ou quando se peca contra ele, Deus não diz apenas, eu sei o que aconteceu. Mas Deus diz que o seu anjo, o anjo do pequenino, o anjo daquele pequenino de Deus, apresenta-se diante de Deus. E a implicação, portanto, é que o anjo estaria a contar a Deus, a relatar a Deus o que aconteceu. Porque o anjo viu. O anjo viu o que aconteceu com aquele pequenino de Deus e vai contar a Deus. Existe esta relação dos anjos observarem o que acontece entre as pessoas, com as pessoas e com Deus. E falar com Deus. Mais um texto relacionado com este assunto. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Então convido a abrir, a anotar, a ler, mas prestem atenção a estas palavras de Paulo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. 1 Timóteo 5, 21. Perante Deus, perante Cristo e perante os anjos. Paulo diz, eu estou a obrigar-te a comprometer. Eu estou a convidar-te, eu estou a exortar-te a um compromisso na presença dos anjos eleitos, perante os anjos. Que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. É como se ele estivesse a dizer, os anjos são testemunhas do que eu vos ordenei e do que eles estão a observar. Eles estão a ver, os anjos estão a ver. Então ter esse tipo de consciência de que estamos a ser observados e responsabilizados é um grande motivo para o nosso máximo esforço e obediência. Os anjos eleitos. Os anjos eleitos, em contraste com os anjos caídos. Há aqueles anjos que caíram, seguiram Satanás na sua rebeldia. Os anjos eleitos são aqueles que não caíram. São os anjos que servem ao Senhor e que ministram às pessoas. É uma referência, portanto, àqueles que são usados por Deus, os anjos que são espíritos ministradores, àqueles que hão herdar a salvação. É o final do capítulo 1 de Hebreus. São aqueles anjos que foram guardados, preservados. Existe uma relação diferente de Deus conosco, com os homens e com os anjos. Há uma relação. Eu pretendo, no fim da exposição, abrir exatamente para perguntas. Esta é uma exposição que eu vou abrir para perguntas, para tirar dúvidas. Eu já vou tentar responder à sua pergunta. Só terminar a exposição e eu já vou abrir para perguntas. A razão pela qual as nossas irmãs aparecem, isto quem disse, já ouviram falar de Charles Spurgeon. No tempo dele, pregador batista, famoso de Inglaterra, ele disse assim, a razão pela qual as nossas irmãs aparecem na casa de Deus com as cabeças cobertas é por causa dos anjos. O apóstolo diz que uma mulher deve ter uma cobertura sobre a cabeça por causa dos anjos. Visto que os anjos estão presentes na Assembleia e eles percebem cada ato indecoroso. Portanto, tudo deve ser conduzido com decência e ordem na presença dos espíritos angélicos. Então, em resumo, se Deus está preocupado principalmente com o benefício dos anjos, o que vai ensinar os anjos, então esta razão significa uma ou duas coisas. Seria um apelo para não ofendermos os anjos com a nossa desobediência, ou um mandamento para lhes mostrar com precisão uma imagem da ordem criada. Deus criou uma ordem e nós queremos mostrar aos anjos que entendemos essa ordem. Se por outro lado Deus estiver preocupado primeiramente com o nosso benefício,
com esta tradição bíblica, apostólica, neotestamentária. Então isto é um aviso como um meio de nos responsabilizar, de nos preparar para a prestação de contas. Deus estaria a lembrar-nos graciosamente de que os anjos estão a observar-nos, a adorar e a levar as nossas orações diante dele. Uma referência a Apocalipse 8. Apocalipse 8, versículos 3 e 4, fala de um anjo que ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para o oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O anjo traz as orações a Deus. É uma imagem do Apocalipse. Portanto, os anjos vão informar Deus se nós estamos a obedecer a este mandamento e a outros mandamentos ou não. Então, esta é a relação deste texto com esta prática. Mesmo que tenhamos falhado, e eu admito isso, irmãos, nestas conversas que eu tenho tido, no que eu tenho lido, nos testemunhos que eu ouço, a maioria diz: eu nunca estudei esse texto tão profundamente. A maioria dos nossos colegas, pastores, amigos, conselheiros, eles já me disseram: Pedro, eu nunca estudei esse texto assim tão profundamente. Mas nós, que eu também não estou a dizer que nós o estudamos tão profundamente assim, estamos a estudá-lo, estamos a nos aprofundar. Mas ainda que estas conclusões às quais temos chegado, mas ainda que tenhamos falhado totalmente nesta explicação, nós ou os irmãos que nos explicaram isto, a razão ainda é clara. Nós devemos obedecer por causa dos anjos. Isto está claro no texto, no versículo 10. Uma criança pode formular hipóteses acerca do porquê do pai lhe pedir para realizar determinada ordem. Mas o ponto principal não deve ser esquecido. Não obstante o motivo, tanto o mandamento quanto a pessoa que quer obediência são muito claros. Então a criança, e dizendo isto de outra maneira, a criança pode... Porquê é que meu pai me mandou fazer isto? Eu não sei porque é que ele mandou. Mas o que é certo é que ele é o meu pai e é isto que ele quer que eu faça. Eu não entendi tudo, mas é para fazer, eu vou fazer. Então é mais ou menos assim. Isto pode ser confuso para algumas pessoas, e reconheço que é, não só eu, muitas pessoas dizem isso. É difícil entender este texto. Mas ficou claro, é para praticar, é para praticar. Alguma coisa é para fazer. E quem mandou foi Deus. Não é algo que os apóstolos inventaram. Não é algo que os pastores modernos estão a inventar. Isto é algo que vem de Deus, vem da palavra de Deus. Terceira razão. Porque a cobertura na cabeça por causa da natureza. Então, julgai, versículos 13 a 15, entre vós mesmos. A pergunta é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo que lhe foi dado em lugar de mantilha. O cabelo comprido, ele é uma indicação da natureza, da distinção entre homens e mulheres. E, portanto, a cobertura na cabeça exigida está alinhada com o que a natureza ensina. Quem disse isto foi John Murray, professor do Seminário Teológico de Westminster. O cabelo comprido é uma indicação da natureza da distinção entre homens e mulheres. Interessante que a palavra aqui foi apenas uma nota, referido com a expressão mantilha. A palavra mantilha, que algumas traduções, algumas Bíblias podem trazer como véu, a palavra traduzida como véu, mas não é a mesma palavra que é usada no versículo 5 e 6. Aí é cobrir-se com um véu, um verbo que fala cobrir-se com um véu. Aqui esta palavra, peribolai, mantilha, é uma cobertura, um invólucro. Portanto, a argumentação de Paulo é que assim como o cabelo representa a cobertura apropriada na esfera natural para a mulher, também o véu é a cobertura na esfera espiritual. Quem explica isto é Charles Ryrie, também professor de Dallas, o que fez as notas da Bíblia anotada e expandida. Este mestre das Escrituras, ele dá esta interpretação, este sentido ao texto. É uma cobertura na esfera espiritual. São palavras diferentes. Não é a mesma coisa dizer que o cabelo comprido substitui o véu.
não é o argumento bíblico aqui, são palavras diferentes e há um sentido muito provável também diferente. Aqui Paulo não está a argumentar que se pode olhar para a criação e aprender sobre coberturas na cabeça. O que ele está a dizer é que existem diferenças claras entre homens e mulheres percebidas na ordem natural, ou que devem ser percebidas. Estas distinções, quando são desconsideradas ou deturpadas, como ontem na Marcha Gay, não sei quantos ouviram falar da Marcha Gay em Lisboa, mas foi ontem nas praças portuguesas, na Praça de Lisboa. Então, quando estas distinções são desconsideradas ou deturpadas, homens a vestir-se de mulher, mulheres a vestirem-se de homens, desonram a pessoa. Esta é a perspectiva bíblica. Quando estas distinções são desconsideradas, são cruzadas, são deturpadas, isto desonra a pessoa. E ele usa como exemplo o comprimento do nosso cabelo. Paulo chama o cabelo comprido da mulher como mantilha, como cobertura. Este manto não é um símbolo da sujeição como aquele mencionado no versículo 10, mas cobre a cabeça dela com glória. Está claro desde a criação que Deus deu cabelos mais longos às mulheres e cabelos mais curtos aos homens. E esses cabelos longos das mulheres, quem convive com mulheres sabe a importância que o cabelo tem. O cabelo é importante para uma mulher. Há mulheres que passam 10, 12 horas a preparar um penteado. É importante gastar tanto. Não é assim, Indir? Conheces algumas colegas, amigas tuas que já viveram experiências assim? Horas e horas. Mas não é só as irmãs africanas. As irmãs portuguesas investem pesado em produtos, em espelhos, em equipamento. O cabelo é importante. O cabelo é glória. É glória para a mulher. E há claras evidências de que o cabelo dos homens e das mulheres são diferentes. Na própria constituição física do homem. A hormona masculina, diz John MacArthur, a hormona masculina, a testosterona, acelera a perda do cabelo nos homens. Quanto mais testosterona o homem tem, mais cabelo ele perde. E é natural que o homem tenha testosterona. Quanto mais produz o seu corpo, mais cabelo ele perde. Isso já está comprovado cientificamente. Já o estrogênio, a hormona feminina, faz com que o cabelo das mulheres cresça mais e por mais tempo. Então é muito difícil conhecer mulheres que perdem cabelo como os homens perdem. Isto é algo natural. É algo que faz parte do corpo. Então, o que é uma cobertura na cabeça no contexto de 1 Coríntios 11? No versículo 10, Paulo diz que é um símbolo de que a mulher está debaixo da autoridade e, mais especificamente, da autoridade masculina. Uma vez que este é o caso, usar uma cobertura durante a adoração é um símbolo da feminilidade bíblica. E eu queria aqui trazer mais uma nota importante para nós aqui. Adoração, para nós, o nosso culto cristão, é quando nós nos sentamos à volta daquela mesa para perseverar na doutrina dos apóstolos, lendo as Escrituras. Quando nós perseveramos na comunhão, vivendo a nossa vida, tendo coisas em comum, partilhando as nossas fraquezas, as nossas derrotas, as nossas virtudes, os dons que Deus nos dá, as nossas vitórias, as nossas bênçãos. É ter em comum, perseverar na comunhão. Quando perseveramos no partilho do pão, lembrando do Evangelho, lembrando do que Jesus fez, e nas orações. Aquele é o nosso culto. Aquela é a nossa adoração. Aquela é a experiência, a reunião da igreja. E nós entendemos que esse é o momento em que a igreja está junta, que estes símbolos devem ser usados. O batismo faz sentido apenas quando a igreja está reunida. O pão e o vinho faz sentido apenas para a igreja reunida. Assim como a cobertura da cabeça faz este sentido para a igreja reunida. Então, resumindo, duas coisas que a natureza nos ensina aqui acerca deste ponto. Existem diferenças claras entre homens ou mulheres, pelo menos devem ser claras. E quando uma distinção de género é desconsiderada ou ultrapassada, isso desonra a pessoa. Homens com cabelo comprido desonra a figura masculina. Mulheres com o cabelo curto, cabelo de homem, penteado de homem, desonra a pessoa.
para ilustrar este ponto, Paulo dá o exemplo do comprimento dos nossos cabelos. Ele disse que o facto das mulheres terem cabelos compridos e dos homens terem cabelos curtos é uma das distinções de género que é vista na natureza e que se torna desonrosa se for ultrapassada. Agora, uma cobertura na cabeça, no contexto da igreja local, é um símbolo feminino de estar debaixo da autoridade masculina. Como o símbolo está enraizado nas nossas distinções de género, a natureza ensina-nos que misturar este símbolo seria igualmente desonroso. Assim, enquanto a prática da cobertura na cabeça é ensinada explicitamente por revelação especial, também é confirmada pelo que a natureza silenciosamente nos ensina. Esta questão das hormonas que nós mencionamos. Última razão. Por que a cobertura na cabeça? Por causa da prática da igreja. Uma mulher que ensina no Seminário Batista do Sul, nos Estados Unidos, Seminário Teológico Batista, ela escreveu assim, portanto agora palavras de uma mulher. Paulo ensinou a todas as igrejas este costume e ele esperava que elas o seguissem. Nesta declaração final, ele silenciou todos os argumentos adicionais, apelando para o uso cristão universal. Ou seja, não só para Corinto, é para todas as igrejas, em todo o lugar. Versículo 2, de facto eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como eu vos-las entreguei. Esta palavra aqui, tradições, ela é usada no Novo Testamento 13 vezes. É usada 8 vezes por Jesus e todas as vezes que ele a usou foi para se referir às tradições dos homens. Mas Paulo também usa esta palavra com este sentido, mas não apenas com este sentido de tradições de homens. Coisas que os homens obrigam, fazem e começam a fazer por tradição, mantêm e quase que vira um mandamento, uma obrigação. Ele também usa para se referir ao ensino apostólico, autoritativo, a autoridade apostólica. 2 exemplos. Podem anotar estes 2 exemplos? Segundo aos Tessalonicenses 2,15, Paulo refere-se às tradições como este ensino autoritativo dos apóstolos. Irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Portanto, aquilo que os apóstolos ensinaram é uma autoridade e deve ser uma tradição, deve se tornar uma tradição, porque os apóstolos mandaram. Outro texto, também segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Então, recebestes tradição de nós, os apóstolos, então é para seguir. Aquele que não anda segundo as tradições, apartem-se dele, distinham-se dele. Dá para perceber aqui o padrão que Paulo está a usar. Quando Paulo usa tradições neste sentido, para se referir ao ensino apostólico, ele diz, veio de nós apóstolos, discípulos de Jesus, que vimos o Senhor Jesus ressurreto. Falou connosco e deu-nos autoridade para ensinar a sua igreja. Então, como sabemos se a cobertura na cabeça é a tradição de homens ou dos apóstolos? Paulo não nos deixa tentar adivinhar. Ele diz no versículo 2 de 1 Coríntios 11, eu entreguei-vos as tradições. Portanto, eu creio. Eu sei que há aqui irmãos que acreditam também como eu acredito. Que isso significa que a cobertura da cabeça é um ensino apostólico autoritativo. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Como conciliar o versículo 2 com o versículo 16? O versículo 2 orienta o versículo 16, ou seja, porque a prática era uma tradição, foi colocada no nível da ortopraxia. Não sei se conhecem esta palavra. Ortopraxia é uma prática correta, uma prática certa. Foi uma doutrina que a igreja primitiva seguiu, uma vez que foi considerada neste nível. A maioria das igrejas seguiu-a religiosamente. Por isso, Paulo poderia apelar para o que as outras igrejas estavam a fazer, com um apelo à razoabilidade e ao funcionamento prático desta tradição. Então, o que Paulo está a dizer aqui
é que se alguém está a ser contencioso, a levantar contenda, conflito, se alguém está a ser contencioso, as igrejas não têm tal prática como aquela que a pessoa contenciosa está a defender. Não é por não haver uma posição oficial sobre a cobertura da cabeça, uma vez que ele tinha acabado de apresentar essa defesa. Pelo contrário, não há nenhuma igreja que sustente a visão de que essa pessoa contenciosa está a promover. É por isso que algumas versões traduzem este texto como: nós não temos outra prática, nem as igrejas de Deus. Algumas versões em inglês, a New International Version, New Living Translation, em português, a nova tradução na linguagem de hoje, usou esta ideia. Nós não temos outra prática. Esta é a nossa prática. Então, alguns argumentam que Paulo ordenou às mulheres que cobrissem a cabeça porque, se não o fizessem, poderiam ser identificadas com as prostitutas cultuais do templo em Corinto, que não tinham esta prática. No entanto, em 1 Coríntios 11:6, Paulo mostra que isso vai além de Corinto e era a prática de todas as igrejas em todo o lugar, como nós já vimos no versículo 2. Então, pensando naquelas igrejas com quem Paulo trabalhou, Corinto, Filipos, Tessalónica, Éfeso, Icônio, Cesareia, Antioquia, todas elas praticavam a cobertura na cabeça. Todas essas igrejas tinham uma mistura de judeus e gentios em comunhão e eram de culturas diferentes. Estavam espalhadas geograficamente ao longo de milhares de quilómetros sobre diferentes lugares, tais como os atuais Israel, Turquia e Grécia. No entanto, todos mantinham a mesma doutrina cristã em relação à cobertura na cabeça. Com esta unidade, agora, como é que isto poderia ser explicado? A não ser que a igreja compreendesse a cobertura da cabeça como um mandamento para todos os cristãos e para todas as eras. Um argumento que Tertuliano, ou baseado no testemunho de Tertuliano, um apologeta cristão que viveu no 2º e 3º séculos, nasceu em 160, ele diz assim: também os próprios coríntios entenderam Paulo. De facto, até hoje os coríntios cobrem com um véu as suas virgens. O que os apóstolos ensinaram, os seus discípulos aprovam. Ele diz também, tendo observado a igreja do 3º século, assim, como testemunho ocular, Tertuliano, ele, na essência, ele afirma assim, ele afirma o seguinte: aqueles irmãos entenderam, os irmãos de Corinto, que Paulo queria dizer que todas as mulheres devem usar cobertura na cabeça. Isso é evidenciado pelo facto de que até hoje ainda é a prática deles. Disse Tertuliano porque ele foi visitar a cidade, ele conheceu os irmãos, conheceu a igreja lá. É um testemunho pessoal dele. Então esse ensino permaneceu como uma prática comum, um padrão, na maioria das igrejas durante a maior parte da história da igreja até ao século XX. É isso que diz o irmão Sproul, e ele pergunta o que aconteceu. De repente encontramos nós alguma verdade bíblica para a qual os outros crentes que viveram antes de nós eram cegos? Ou as nossas visões bíblicas sobre as mulheres foram gradualmente corroídas pelo movimento feminista moderno que se infiltrou na Igreja de Jesus Cristo, que é o pilar e o fundamento da verdade? Então, terminando, só fazendo referência a alguns recursos. Este site, Head Covering Movement, eu tirei muita informação deste site e de artigos que estão aqui neste site, neste endereço. E eu gostaria de ler uma das frases que eu encontrei num dos artigos. A cobertura na cabeça não é uma nova doutrina estranha. Esta é uma doutrina antiga, baseada na Bíblia e entendida desta maneira pela maioria dos cristãos ao longo da história da igreja. A cobertura na cabeça era praticada em todas as igrejas e hoje nós somos a exceção. É hora de mudar isso, dizem estes irmãos. Um folheto que me chegou às mãos há algum tempo atrás, em inglês, já foi traduzido para português, mas eu tive contato com ele em inglês, com esta pergunta: será possível nos reunirmos hoje como uma igreja do Novo Testamento e neste ideal de imitar os primeiros cristãos? Então, numa das partes tem esta pergunta: por que é que as mulheres cobrem a cabeça? A resposta destes irmãos, deste ministério que faz evangelização e distribui esta literatura, a resposta é esta:
Somente a glória de Deus deve ser vista na Assembleia dos Santos. Para que isto seja assim, os homens devem manter as suas cabeças descobertas, não tendo cabelo comprido, e retirando qualquer cobertura da cabeça, porque o homem é a imagem e a glória de Deus. Qualquer cobertura na cabeça do homem esconderia a glória de Deus. No entanto, para as mulheres a cobertura é uma responsabilidade. Há duas glórias na igreja que devem ser cobertas. A mulher é a glória do homem, e para a mulher ter cabelo comprido é para ela uma glória. Por haver duas glórias simbólicas a serem cobertas, é necessário que haja duas coberturas. A primeira cobertura, peribolaia, essa questão da mantilha, é o cabelo comprido da mulher, para esconder a glória do homem, que é a própria mulher. A segunda cobertura, que é o verbo cobrir-se com o véu, o verbo grego, é para esconder a sua glória, o seu próprio cabelo. Mulher esconder a sua própria glória, o seu próprio cabelo. Desta maneira, a autoridade de Deus é demonstrada na igreja. Os homens são assim lembrados que no seu ministério a sua glória deve ser escondida. Também os anjos são por isto instruídos. Este é o resumo deste assunto, com uma explicação com a qual eu também me identifico. Ok, isto é só a explicação, agora a pregação, e é rápida. O momento da pregação. De que adianta ser mergulhado na água se eu não renuncio ao pecado e não ando em novidade de vida? O que é que adianta eu ir para a água, dar um mergulho, se eu não renuncio ao pecado e não ando em novidade de vida? E o que é andar em novidade de vida? Dizer não aos ídolos. Futebol pode ser um ídolo. A paixão pelo futebol, pelo desporto, aos vícios. O café, o vinho, a cerveja, a comida, o açúcar, podem ser ídolos, podem ser vícios. Dizer não ao orgulho, à ansiedade, à impaciência, à cobiça. Isso é andar em novidade de vida, é dizer não a estas coisas. Ter a capacidade de dizer não a estas coisas. E praticar e decidir desejar Cristo, desejar a sua palavra, desejar a sua vontade, desejar agradar-lhe. Então, o que adianta ser batizado se eu não digo não aos ídolos, aos vícios, ao orgulho, à ansiedade, à impaciência, à cobiça, se eu ainda não decidi desejar Cristo, a sua palavra, a sua vontade, mais do que desejo o prazer aqui na terra, as coisas boas aqui na terra? Se eu não desejo estar com outros cristãos para estudar a Bíblia, se eu não desejo ler a Bíblia durante a semana, o que é que adianta ser batizado? O que é que adiantou esse batismo? O que é que eu quis dizer com isso? Isto é pregação. Eu preciso perguntar a mim e preciso perguntar a vocês. O que é que adianta terem ido ao mergulho se não buscam Jesus, agradar a Jesus, viver para Jesus? Eu tenho que perguntar a mim mesmo. Onde está o meu prazer? De que adianta comer um pedaço de pão e beber um cálice de vinho se eu não me lembro de Jesus, se não tenho a mente dele, se eu não penso em agradar-lhe? Então, só faz sentido participar da ceia do Senhor, do partir do pão, se eu realmente me comprometo a orar antes de fazer decisões. Orar pode ser sozinho, mas de preferência com alguém. Ajuda muito a orar com outra pessoa, orar com um grupo de pessoas. Antes de fazer decisões, importantes ou menos importantes, mas fazer decisões em oração. Lembrar, procurar textos bíblicos relacionados com as circunstâncias que eu estou a enfrentar. Ensinar a alma a ser agradecida por tão grande salvação, isto é, cantando hinos, escrevendo orações bíblicas, mas sendo manso e sendo humilde. Que adianta participar do pão e do vinho, mas se eu não sou como Jesus, eu não quero ser como eu, não sou manso, eu sou nervoso, estou irritado, eu fico nervoso quando alguém que me contraria, eu não sei falar com mansidão. Então, que adianta estar a comer pão e vinho se eu não me lembro de Jesus? Se eu não morro para mim próprio? O que adianta? Tem que adiantar alguma coisa. Estas coisas têm que ser vistas em mim, em nós. De que adianta cobrir a cabeça, ou descobrir a cabeça, no caso dos homens, se eu não me submeto à liderança de Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo? Eu ouço o Espírito Santo, mas eu ignoro. O que adianta?
descobrir a cabeça nas reuniões, vir aqui sem chapéu, vir aqui sem nenhum gorro ou nenhum capuz, nenhum tecido na cabeça. O que adianta eu vir para aqui se eu ouço a voz de Deus e ignoro a voz de Deus, mas venho aqui com uma aparência de piedade, de estar a obedecer a um sinal? Mesma coisa para as irmãs. O que adianta vir com um véu para a adoração se não me submeto àquelas pessoas que Deus colocou como autoridade na minha vida? O meu marido, se eu não tenho marido, o meu pai, ou a minha mãe, ou os líderes da igreja. Se eu não acredito, me apercebo que os anjos estão a observar-me, que adianta trazer um véu na cabeça se eu não me dou conta que os anjos estão aqui a olhar para mim? Eu nem penso nisso, nem quero saber disso. Não acredito em anjos. O que adianta trazer um véu se eu não acredito em anjos? Os saduceus não acreditavam em anjos. O que adianta cobrir a cabeça ou descobrir a cabeça se eu não considero todas as tradições bíblicas, neotestamentárias, apostólicas, verdadeiramente cristãs? Há outras tradições. E quais são essas tradições bíblicas, neotestamentais? Deixar que Deus me conduza através da palavra, do Espírito Santo, da consciência, da liderança espiritual. Lembrar-me que eu estou a ser observado pelos anjos. Vestir-me, falar, andar como homem, no meu caso. Para uma mulher, vestir-se, falar, andar como uma mulher. Conhecer, considerar, guardar, isto é, praticar as tradições neotestamentárias verdadeiramente cristãs. Ler a Bíblia, orar, cantar hinos e cânticos espirituais. Congregar com outros cristãos, santificar-me, servir, testemunhar, isto é, evangelizar. Okay. É isto que é preciso ser feito. Não adianta trazer os símbolos, praticar os símbolos, sem estas coisas fazerem parte da nossa vida. Ficou claro? Ok, acho que é bem prático isto aqui. É uma questão agora de nós sabermos que estamos a praticar isto ou não. Nós vamos orar daqui a pouco, vamos cantar mais um hino. Mas eu disse que ia abrir para perguntas, mas podemos concluir aí a gravação, por favor.